O presidente dos Estados Unidos da América declarou que está aberto a uma negociação tarifária com a China. No entanto, disse que Pequim precisa tomar a iniciativa da conversa. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, leu um comunicado do presidente Trump. A China precisa fazer um acordo conosco. Nós não precisamos fazer um acordo com eles. Não há diferença entre a China e qualquer outro país, exceto que eles são muito maiores. As tarifas recíprocas impostas por Donald Trump contra a China chegaram a 145%. O percentual foi anunciado depois de uma retaliação de Pequim, que subiu para 125% as taxas cobradas de produtos importados dos Estados Unidos. Hoje, a China ordenou que as companhias aéreas do país não recebam mais entregas de jatos da empresa americana Boeing. As transportadoras também irão suspender as compras de equipamentos e peças de aeronaves de empresas americanas. Trump disse que a China está renegando um grande acordo com a Boeing. A Casa Branca informou que o presidente analisa mais de 15 propostas comerciais com diversos países e que cerca de 75 nações entraram em contato para negociar tarifas de importação. Os anúncios só serão feitos quando os acordos forem concretizados. Vários países chegam a acordo para tratado sobre pandemias que permitirá enfrentar futuras ameaças sanitárias globais. Uma notícia para ver no Giro pelo Mundo. Países de todo o mundo chegaram a acordo sobre um tratado relativo a pandemias que poderá ser formalmente aprovado no próximo mês, criando um novo manual para futuras crises sanitárias mundiais. O acordo surge 5 anos após a pandemia da Covid-19 ter abalado o mundo, matando mais de 7 milhões de pessoas e expondo uma grande divisão entre o Norte e o Sul no acesso a tratamentos médicos e vacinas. O tratado, que foi proposto pela primeira vez durante a pandemia da Covid-19, visa melhorar a preparação e a colaboração durante futuras crises sanitárias. Negociadores, grupos da sociedade civil e especialistas em saúde global afirmam que, embora o acordo tenha sido diluído ao longo do tempo, representa uma vitória histórica para a Organização Mundial da Saúde, numa altura em que o Organismo de Saúde Global foi lançado no caos. Rússia ataca a cidade portuária ucraniana de Odessa, horas depois da visita do secretário-geral da NATO. Mark Rutte afirmou que o apoio da aliança à Ucrânia continua a ser inabalável. Pelo menos 3 civis ficaram feridos na sequência de ataques de drones russos à cidade portuária ucraniana de Odessa. O ataque provocou incêndios e causou danos consideráveis nas infraestruturas locais, entre os quais uma igreja e uma farmácia, informaram as autoridades regionais. A Força Aérea da Ucrânia afirmou que a Rússia lançou 97 drones durante a noite de terça-feira, dos quais 57 foram abatidos. Ao ataque de drones contra Odessa, seguiu-se o bombardeamento da cidade portuária de Kherson na manhã desta quarta-feira. O ataque provocou uma vítima mortal e pelo menos 3 feridos. Dezenas de milhares de sobreviventes do sismo no final de março em Myanmar estão a ser atingidos agora pelas fortes chuvas que estão a cair no centro do país, disseram organizações humanitárias. Cerca de 60 mil pessoas ainda estão a viver em tendas e abrigos improvisados, segundo as Nações Unidas. Isto 3 semanas após o terremoto de magnitude 7.7 na escala de Richter, que matou mais de 3.600 pessoas e causou grandes danos nas infraestruturas, nomeadamente residenciais e religiosas. As fortes chuvas que na noite de terça-feira atingiram as ruas e os acampamentos dentro e à volta de Mandalay, a segunda maior cidade daquele país,
complicaram ainda mais as operações de resgate e limpeza dos locais afetados pelo terremoto, segundo a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Em Israel, os cientistas criaram um teste sanguíneo que permite detectar a doença de Parkinson numa fase mais inicial. Uma descoberta inovadora para ver agora. Um simples teste de sangue pode ajudar a identificar doentes em fases iniciais da doença de Parkinson, muito antes de começarem a apresentar sintomas. Um exame simples, não invasivo e económico é obra da Universidade Hebraica de Jerusalém, em Israel, que assegura que o novo teste consegue distinguir os doentes de Parkinson pré-sintomáticos das pessoas saudáveis com mais precisão do que os atuais meios de diagnóstico. Os resultados do trabalho foram publicados na revista Aging Nature. O Parkinson é uma doença neurodegenerativa que afeta cerca de 10 milhões de pessoas em todo o mundo. Surge quando o cérebro para de produzir a substância química dopamina em áreas que controlam o movimento e o equilíbrio do corpo. Não tem cura, causa tremores, rigidez, lentidão dos movimentos e compromete a cognição. A maioria dos doentes é diagnosticada com base nestes sintomas, altura em que já se degradaram mais de 60% dos neurónios que produzem dopamina. A perspectiva de um exame de sangue rápido e confiável para o Parkinson poderá aliviar o fardo de quem sofre com a doença. Pode não só ajudar os médicos a iniciar tratamentos numa fase mais inicial do diagnóstico, como também abrir novos caminhos para desenvolver e testar novas terapias que façam deste um mundo melhor. Em Portugal, país que acolhe muitos cabo-verdianos, já entrou em vigor a Via Verde para a imigração. O presidente da AIMA diz estar confiante nesta nova medida e desvaloriza a falta de consulados em países emissores. As empresas já podem pedir, a partir desta terça-feira, vistos para os trabalhadores imigrantes através da chamada Via Verde. As novas regras têm como objetivo acelerar a emissão de vistos. A questão aqui que se pretende com este acordo que foi firmado entre as partes é para construir uma plataforma comum e de diálogo, naturalmente de regulação da matéria migratória na sua componente económica, que é essa que de facto é a grande fonte de origem da migração. Ao aderir a este protocolo, as empresas vão ter de garantir um contrato de trabalho válido, dar a oportunidade de formação profissional e de aprendizagem da língua portuguesa e ainda garantir o acesso a alojamento adequado. Se tudo estiver de acordo com a lei, o visto de trabalho será aprovado no prazo máximo de 20 dias. Uma das críticas que é feita a este novo modelo está relacionada com a ausência de consulados em alguns países que enviam muitos migrantes para Portugal, como o Nepal ou o Bangladesh. A AIMA não se pode pronunciar sobre a questão da rede consular, não é? Agora, não há nenhum espaço vazio no sentido de cobertura diplomática, não é? Poderá não ter, digamos, residente, mas naturalmente há jurisdição que responde a essa matéria e a rede consular foi reforçada precisamente na sua componente humana para dar resposta a esses pedidos. Quanto aos prazos apertados, o dirigente da AIMA preferiu não comentar numa fase tão precoce. Quando diz que os prazos podem demorar, está a comparar com outras situações diferentes e esta está a começar de raiz, portanto não vamos comparar com as outras situações que tiveram 3 e 4 anos para serem resolvidas. Vamos ver a adesão à medida e, consequentemente, as entidades estarem sensibilizadas. A AIMA que cumprirá a sua parte, é para isso que de facto está preparada e estaremos para responder a esse desafio. Pedro Portugal Gaspar disse ainda que a AIMA vai continuar a reforçar os recursos humanos. Até final de junho está prevista a chegada de 49 assistentes técnicos. Pormenores dados na inauguração do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes na Associação Nepalesa NIALP, no Martim Muniz. O presidente da associação voltou a reforçar a necessidade de um consulado em países como o Nepal ou o Bangladesh. É muito importante porque quase 50 mil nepaleses vivem cá e viajar do Nepal para a Índia para ter o visto é muito complicado. Em Portugal existem 166 CLAIMs que servem para dar apoio logístico aos imigrantes em estreita colaboração com a AIMA.